convidar a igreja a abrir a sua Bíblia lá em Abacuque. Abacuque, capítulo de número 2. Nós vamos ler só a parte C do versículo de número 4. Abacuque, capítulo de número 2. Abacuque, não sei se vai ajudar muito, mas fica depois de Naum e antes de Sofonias. Ajudou? Então a mídia vai ajudar vocês aí. Esse versículo vai falando, né? Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos todos dizer o finalzinho ali, a partir do mais? Mas o justo viverá pela sua fé. Mais uma vez, mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Essa é a palavra de Deus para nós. Você é justo, meu irmão? Você é justificado em Cristo Jesus? Se você é justificado em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos garante, é uma afirmação dizendo que o justo vive pela sua fé. Aí vem a outra pergunta: em quem você tem posto a sua fé? Em quem você coloca a sua fé? Você coloca a sua fé no governo, você coloca a sua fé no homem, você coloca a sua fé no seu patrão, você coloca a sua fé no seu cônjuge, na sua família, na sua formação. Em quem você tem colocado a sua fé? Porque o justo vive pela fé. A gente está vivendo aí um período de Copa do Mundo, e quando chega essa época a gente fica animado, né? E a gente fica torcendo pela nossa seleção. Alguns gostam do Brasil jogando porque parece que sai mais cedo do trabalho, o dia de jogo sai mais cedo do trabalho. Agora os jogos estão sendo tudo às 21h30, 7 horas da noite, depois que todo mundo já saiu do trabalho. Mas justamente nessa época do ano a gente vai olhando para as situações e a gente vê que, principalmente nas questões de governo, nas questões governamentais, políticas, a gente vê que o país, o povo está um tanto quanto distraído, e muitas coisas vão passando e vão sendo tratadas, às vezes, de maneira onde, aproveitando a situação que o povo está distraído, passando uma série de coisas, mas o povo continua sofrendo. Daqui a pouco, eu não sei se você acredita que o Brasil vai ganhar essa Copa. Né? Pela resposta, o sorrisinho, eu estou achando que ninguém está acreditando. Mas, independente disso, a gente continua vivendo no Brasil, a gente continua vivendo na nossa nação, e a nossa nação tem enfrentado uma série de lutas, uma série de situações adversas. A gente vai olhando para a segurança pública, a gente não tem paz para sair de casa. A gente olha para a educação, a gente também não vê grande sucesso, tem escolas perto da minha casa, a gente não vê aquelas crianças, tem muita gente da educação aqui na igreja, que também conta histórias a respeito de que a gente não vê grande, né, influência hoje da escola na vida dos alunos. Não que os professores sejam ruins, mas que os alunos ou o governo não dá a situação adequada para que esses alunos tenham uma boa formação. A gente vai olhando para a saúde e a gente fica triste, porque a gente não é bem atendido ou atendido da maneira. A gente olha para a questão dos impostos que estão sendo cobrados de nós, a gente também fica triste, porque a gente não vê eles sendo investidos da maneira correta. E todas essas situações a gente vê, né? A gente vai passando momentos, dificuldades. A gente está falando de questões externas a nós, mas a gente, quando olha para dentro da nossa vida, para a nossa casa, para a situação que a gente vai passando, às vezes a gente também vai passando alguns apertos. E, meu irmão, eu não sei como tem sido. Amanhã a gente tem a nossa reunião de oração, que não vai ser aqui na igreja, né? Não é nem a reunião de oração, vamos fazer um grande culto de louvor, de consagração, de oração também, lá na casa da nossa irmã Tânia e do nosso irmão Clóvis, que vão estar viajando nessa quinta-feira para a França. Alguns passam aperto, outros vão para a França, né? Mas é bênção, amanhã a reunião de oração é lá na casa deles.
Então está dado aí o recado. Mas eu não sei se você já orou, meu irmão, por alguma situação na sua vida, por alguma questão. Às vezes a gente ora por causa do nosso Brasil, né? A gente vem para a reunião de oração, a gente ora por causa das injustiças, a gente ora por causa de enfermidades, por causa de crises familiares, por causa de dificuldades financeiras. E aí, eu não sei se você já orou e parecia que Deus não respondia a oração. Parece que Deus não responde. E aí a gente até fala, às vezes assim, até quando, Senhor? Até quando eu vou continuar passando por isso? Até quando a gente vai enfrentar essa luta? Até quando a gente vai passar por essa situação adversa que a gente está enfrentando? E quando a gente olha para o livro aqui de Abacuque, um profeta, Abacuque é um dos poucos profetas na Bíblia que não falam principalmente ou prioritariamente ao povo, mas ele fala muito com Deus, ele vai argumentando com Deus, ele vai falando muito com o Senhor. É como se o livro estivesse registrando ali um diálogo sincero entre um homem de muita fé e o próprio Deus. E talvez como você, como eu, já tenha perguntado a Deus também, até quando Abacuque fazia isso? Até quando, Senhor? Até quando o ímpio vai prosperar? E até quando a maldade vai crescer? Até quando o pecado vai imperar ao nosso redor? E esse é o contexto que o livro de Abacuque vai ter, que ele estava vivendo. E será que nós também não estamos passando por uma mesma realidade? Talvez no nosso país, na nossa nação, ou dentro da nossa própria casa, ou nas nossas crises existenciais. Quando a gente fala sobre esse texto, né, o profeta Abacuque, ele é um profeta que está ali no finalzinho, depois do rei Josias. Josias foi um grande rei que restaurou, ele começou a governar de maneira novo, ele restaura a palavra de Deus, o culto ao Senhor, ele vai derrubando os postes ídolos, a idolatria ali em Judá vai caindo e Deus vai sendo exaltado, o povo vai exaltando ao Senhor novamente, mas daqui a pouco Josias morre e seu filho ali assume o trono. É um monte de rei, tem reis que vão reinar durante 3 meses, daqui a pouco é Joaquim, aí daqui a pouco vem Zedequias, reis que reinam pouco tempo, né? Alguns reinam até 10 anos, alguma coisa assim, mas na verdade era uma situação complicada que o povo de Israel estava vivendo após a morte de Josias, e agora o filho de Josias era um rei mau, que estava deixando que as situações, a idolatria voltasse ali a injustiça, a corrupção, voltasse a violência, e Abacuque ele começa a questionar a Deus. Abacuque então observa tudo isso e começa a perguntar ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando? Se você voltar aí, meu irmão, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você volta com facilidade, ou então a mídia vai nos ajudar. Abacuque, capítulo de número 1, versículo de número 2 até 4. Olha o que diz ali. E diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdia, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. E Abacuque então vai questionando para Deus, ele vai fazendo uma série de perguntas: por que isso está acontecendo? Por que a gente está passando por essa situação? Meu irmão, parece até que ele estava vivendo no Brasil. E a gente vai olhando para isso e a gente vai vendo que muitos profetas perguntam ao povo: por que vocês estão vivendo em pecado? Por que vocês estão se afastando de Deus? Mas Abacuque faz diferente, ele começa a perguntar ao Senhor: Senhor, por que a gente está passando por isso? Por que o Senhor está deixando a gente enfrentar todas essas situações? Mas quando a gente vê o livro de Abacuque, ele vai destacar a soberania de Deus, um Deus soberano que está sobre a história, que vai ensinando o crente a viver pela fé, mesmo quando ele não compreende os propósitos divinos. Então, capítulo 2, o verso 4 diz: o justo viverá pela sua fé. Deus chama a atenção do povo para confiar nele.
Continua confiando em mim. É isso que o Senhor está dizendo. E esse versículo ele é tão importante, do justo vivendo pela sua fé. É tão importante, meu irmão, que o apóstolo Paulo vai colocar ele 2 vezes em cartas, né? Ele vai escrever lá em Romanos capítulo 1, 17, lá em Gálatas capítulo 3, 11, lá em Hebreus a gente também vê isso sendo repetido lá em Hebreus capítulo 10, versículo de número 38, que o justo vive pela sua fé. E a fé, meu irmão, é crer na palavra de Deus, é confiar na palavra de Deus, é depender da palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus. E a gente vai vivendo assim. Isso é fé. Então Abacuque pergunta ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando a gente vai ver o ímpio prosperar? Até quando a gente vai ver as situações adversas acontecerem, o povo se afastar do Senhor, porque o rei morreu e agora a gente está vivendo um outro reinado, uma situação difícil? Meu irmão, era a época onde os assírios estavam dominando. A Assíria foi o primeiro império que trouxe grandes problemas para o povo de Israel. O povo já lá de Israel, né, lá do Reino do Norte, já tinha sido levado cativo pela Síria. Agora os assírios estavam perdendo todo o império para os babilônicos. E os babilônicos estavam agora se levantando justamente para vir atacar Judá, porque o outro reino já tinha caído. O reino de Israel, que era o Reino do Norte, já tinha caído. E agora quem ia cair era Judá, Jerusalém. E os babilônicos estavam ali se levantando para atacar. E a gente vai vendo aqui, através daquilo que Abacuque vai revelando, que a violência só aumentava, a injustiça prevalecia em todos os cantos. Os ímpios, eles pareciam prosperar e o justo sofria. É isso que a gente vê. Meu irmão, tem um salmo, que é o Salmo 73, é um salmo de Asaf. E Asaf, ele começa a dizer assim: Senhor, bom é servir ao Senhor, bom é andar nos teus caminhos, bom é obedecer ao Senhor. Mas, Senhor, nós somos justos. Eu tenho ido à igreja, eu tenho frequentado a escola dominical, eu participo de um PGC, eu dou meu dízimo, eu participo de um ministério, eu faço parte até de liderança da igreja. Mas, Senhor, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha família, esse é o salmo lá de Asaf, Salmo 73. Quando eu olho, eu estou parafraseando, né? Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha família, quando eu olho para as situações econômicas que eu tenho vivido, quando eu olho para a minha conta bancária, Senhor, a gente está vivendo um aperto danado. Mas quando eu olho para o ímpio, parece que tudo que ele faz prospera, parece que tudo que ele faz dá certo, parece que tudo que ele faz, o negócio vai de vento em popa. Senhor, eu tenho seguido os teus caminhos, mas o ímpio é aquele que blasfema contra o Senhor, ele vai e fala mal de ti, e parece que tudo dá certo na vida dele, na minha vida tudo dá errado. E Asaf vai falando assim, e daqui a pouco ele vai falando assim: mas a minha confiança está posta no Senhor. Senhor, eu sei que vale a pena eu continuar fiel nos teus caminhos, porque eu também sei, quando eu entro na tua casa, o Senhor é aquele que restaura a minha fé, o Senhor é aquele que me coloca de pé, o Senhor é aquele que faz com que eu entenda qual é o fim dos ímpios, e eu sei também qual é o meu fim. Eu sei que o Senhor está presente, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não me desampara. Isso é o que Asaf vai falando ali, meu irmão. E é interessante que parece que Abacuque também estava perplexo com a demora de Deus, com a situação que o povo estava vivendo. Mas independente da situação, o que a gente vê é que Abacuque, ele não abandona Deus. Meu irmão, guarda isso aí. Ele vai para Deus levando as suas perguntas, mas ele não abandona o Senhor. Isso faz toda a diferença. Porque, meu irmão, perguntar não é ausência de fé. Você chegar para Deus e fazer alguns questionamentos e você fazer algumas perguntas para Deus não é ausência de fé. Grava isso aí. Nós podemos levar as nossas perguntas ao Deus que tem as respostas. Você pode levar as suas perguntas a Deus, porque Deus, ele tem as respostas. Talvez você já tenha perguntado, talvez você esteja perguntando: Senhor, por que meu casamento está passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa luta com o meu filho que está se afastando da igreja? Por que eu tenho enfrentado essa enfermidade que continua e ela não vai embora? Talvez você esteja perguntando para o Senhor: Senhor, por que as respostas não chegam? Por que as portas não se abrem?
Meu irmão, perguntar, meu irmão, não é ausência de fé. Me ajuda aí, mídia, coloca lá no Salmo de número 13. Salmo de número 13. Diz assim: até quando, Senhor? Olha o até quando aí. Vamos ler todo mundo junto? É pequenininho, vamos ler o Salmo todo, mas deve ter cinco versículos ou 7. Mas diz assim, vamos lá. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração? Até quando, meu inimigo? Não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Volta a um versículo aí, o 5. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. O versículo 6. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Perguntas. Você lembra do início do Salmo? Senhor, o Senhor não está me vendo? O Senhor não está percebendo o que é que eu estou passando, a aflição que eu tenho enfrentado? Mas no final ele fala, eu cantarei ao Senhor porque Ele tem me feito muito bem. Meu irmão, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai vendo que até os homens mais piedosos, eles tiveram seus questionamentos, mas eles não pecaram. Qual é a diferença, meu irmão, da pergunta, por exemplo, do salmista, no Salmo de número 13, da pergunta de Abacuque, que eles fazem, né? Até quando, né, Abacuque, até quando te esquecerás de mim, Senhor? E a pergunta que os discípulos fizeram quando eles estavam enfrentando a tempestade no mar: Senhor, não te importa que pereçamos? Lembra, 2 domingos atrás, nosso irmão Lucas Meirelles, seminarista, esteve pregando aqui e pregou nesse texto. Senhor, não te importa? Jesus estava dormindo no barco, era uma tempestade gigantesca, eles começam a ver que aquela situação estava uma situação fora do controle deles. Daqui a pouco eles vão acordar Jesus que estava dormindo e a primeira palavra que eles falam é: Senhor, não te importas? E é interessante, meu irmão, que ambas as perguntas, tanto a de Abacuque quanto a pergunta dos discípulos, eram perguntas em momentos de aflição. Mas o que a gente vai percebendo no coração desses dois, no caso de Abacuque e desse outro grupo dos discípulos, é que elas revelam uma atitude diferente do coração diante de Deus. É um questionamento diferente. A gente vai olhando para isso, a gente vê que a pergunta de Abacuque, né, até quando o Senhor, lá no versículo, capítulo 1, né, o versículo de número 2, fala, até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? O que Abacuque está fazendo aqui, meu irmão? O que Abacuque está fazendo é, Abacuque ele está confuso, mas ele continua crendo no Senhor. Ele está confuso com a situação que Deus está levando, o caminho que Deus está levando. Mas ele jamais desconfia do caráter de Deus. Ele continua confiando, Deus é bom. Deus é bondoso para comigo, Deus é fiel. A fidelidade do Senhor não vai me abandonar. Senhor, eu não estou entendendo por onde o Senhor está me levando, eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse caminho que o Senhor está fazendo eu trilhar, mas eu continuo confiando no teu amor. O seu amor é bom, o Senhor é poderoso, a tua graça está sobre mim, a tua misericórdia não vai me deixar. Por mais que eu não esteja entendendo aquilo que eu esteja vivendo, Senhor, eu continuo confiando no Senhor. E ele vai questionando o modo como Deus está agindo. Mas a sua pergunta ela vai nascer da fé que busca uma compreensão, não uma dúvida daquilo que Deus é. Você precisa entender isso, meu irmão.
que às vezes a gente passa por lutas, a gente enfrenta dificuldade. Abacuque é alguém que leva ali as suas dúvidas a Deus em oração e mantém um relacionamento de confiança com o Senhor. Abacuque, ele começa a clamar ao Senhor. Até quando? Até quando? Ele faz perguntas para o Senhor. Mas lá no capítulo 2, o versículo de número 1 de Abacuque, olha que interessante. Ele fala assim: estarei na minha torre de vigia, eu ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele fala assim, o que ele está dizendo aí é: Senhor, eu continuo confiando no Senhor. Senhor, eu tenho certeza de que o Senhor é aquele que está presente, é aquele que não está me abandonando, é aquele que o Senhor, que o Senhor vai me abençoar. Ele está dizendo exatamente isso. E quando ele termina o livro, lá no capítulo 3, versículos 17 a 19, é algo muito conhecido esse texto, né? Que ele vai falar que assim, ainda, a resposta ele não veio de Deus. Mas ele fala que assim, ainda que a figueira, vamos todos juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a liderança como das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Amém. Tá bom. Isso é confiança. Isso é fé. Uma fé que pode questionar: Senhor, o que está acontecendo? Por que caminhos o Senhor está me levando? Mas ele continua crendo, ele continua confiando, ele continua adorando a Deus. Seria mais ou menos assim: Senhor, eu sei que Tu és justo e soberano, mas eu não consigo entender o que Tu estás fazendo. Me ajuda a compreender. Agora vamos fazer uma análise com os discípulos lá da tempestade, que foi pregado aqui há 2 semanas atrás. Diferente daqueles discípulos, né? Não te importa que pereçamos? Marcos capítulo 4, verso 38 fala isso. O que os discípulos estão fazendo aqui, meu irmão, é o seguinte: eles também estão aflitos, mas naquele momento sua pergunta mostrava falta de confiança. Jesus estava no barco com eles, mas a tempestade era tão grande que eles passaram a duvidar do cuidado do Senhor. A questão deles não era apenas: Senhor, por que essa tempestade? Mas, Senhor, será que o Senhor realmente se importa conosco? E aí, meu irmão, a gente vê Jesus respondendo. A resposta vem assim: por que são tão medrosos? Por que são tão tímidos? Homens de pequena fé. Então o problema principal, meu irmão, não era a tempestade, mas a incredulidade que eles estavam tendo. E aí Jesus chama a atenção. Quando a gente traça um paralelo entre o Abacuque e a gente traça um paralelo ali, Abacuque e os discípulos, a gente vê Abacuque questionando os caminhos de Deus. A gente vê os discípulos questionando os cuidados de Deus. A gente vê Abacuque buscando entendimento. O que está acontecendo, Senhor? E a gente vê dos discípulos a dúvida do amor e da proteção de Deus. Será que o Senhor nos ama realmente? Se importa conosco? Abacuque permanecendo e esperando a resposta. A gente vê os discípulos entrando em pânico diante da circunstância. A gente vê Abacuque, né, com a sua fé confusa. E a gente vê os discípulos com a sua fé enfraquecida. A gente vê Abacuque terminando com adoração. E a gente vê os discípulos terminando com a correção de Jesus.
naquela situação. Então, meu irmão, há uma grande diferença quando a gente diz: Senhor, não entendo o que o Senhor está fazendo, e quando a gente diz: Senhor, não acredito que te importas comigo. A primeira frase pode ser uma expressão de fé ferida, mas ainda dependente de Deus. A segunda coloca em dúvida o amor, a bondade e o cuidado do Senhor. E por que nós estamos falando isso, meu irmão? Porque muitas vezes eu e você enfrentamos lutas na nossa vida, e a gente enfrenta sim. Não são lutas pequenas, não são lutas que são às vezes passageiras, rápidas, às vezes são demoradas. Às vezes a gente perde um emprego, a gente está bem, e daqui a pouco, meu irmão, a gente começa a questionar: Senhor, por que está demorando tanto? Senhor, é o sustento dos meus filhos. Senhor, eu tenho contas para pagar. Às vezes a gente vai questionando porque a gente vai enfrentando enfermidades, às vezes enfermidades longas. Às vezes a gente passa, meu irmão, a viver crises familiares. A gente vai orando e a gente vai pedindo ao Senhor, e a resposta às vezes não vem tão rápida. Mas é justamente nesses momentos que Deus, meu irmão, Ele precisa ser entendido, que nós precisamos entender que Deus, Ele não muda o caráter dEle. Deus continua sendo bondoso, fiel, poderoso, gracioso. E a gente precisa olhar para essas situações. Deus, meu irmão, Ele não exige que entendamos tudo, mas Ele exige que nós continuemos confiando nele. Às vezes a gente não vai entender, mas a gente precisa continuar confiando. Abacuque entendeu isso. E ele continuava, olhando para o caráter de Deus, fiel. Os discípulos aprenderam isso com a repreensão de Jesus. Meu irmão, Deus é soberano. Deus é poderoso. A Bíblia vai dizer, a resposta soberana de Deus, Abacuque, capítulo de número 1, versículo de número 5. Coloca aí para nós. A resposta de Deus para Abacuque, logo depois dos questionamentos dele, é essa aí. Deus vai falando assim: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Deus estava trabalhando, meu irmão, mesmo quando ele parecia distante, quando ele parecia longe, quando ele parecia em silêncio. Deus, ele continuava trabalhando, e Deus vai respondendo a Abacuque dessa maneira. Às vezes, meu irmão, eu e você, como Abacuque, perguntamos: Senhor, o Senhor não está fazendo nada. E o que Deus está falando para nós, meu irmão, o que Deus respondeu para Abacuque e responde para mim e para você eu estou fazendo muito mais do que aquilo que você pode enxergar. Eu continuo trabalhando. Tem cânticos que a gente entoa na igreja. Quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando, não é assim que a gente canta? Então, meu irmão, a gente precisa olhar para esse Deus que nós servimos, porque Deus é aquele Deus que continua governando a história, e nada foge ao controle do Senhor. Às vezes a gente vai olhando, eu comecei a falar assim, e eu já estou chegando ao final, mas a gente vai olhando para os governos, a gente desanima, a gente olha para o mundo, a gente vê guerra, a gente passa por crise, a gente enfrentou pandemia, a gente passa aí por situações familiares, a gente vai olhando para a igreja, e a igreja, não exatamente a igreja do Rio da Prata, mas para a igreja, meu irmão, hoje a gente tem quase 50% do Brasil, era uma estatística, aquele Brasil Paralelo está fazendo aí um trabalho, eu não assino não, mas ele fez aí, tem um monte de pastor sendo entrevistado, está falando a respeito dos crentes, a respeito dos evangélicos no Brasil. E aí a chamada deles lá é que quase 50% do Brasil é evangélico. Mas 50% do Brasil é evangélico, por que o Brasil continua vivendo a situação que está vivendo? Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é útil para o ensino, para a correção na justiça, para nos orientar como a gente vive nesse mundo. E aí a gente olha para a igreja,
E aí eu não estou falando da igreja aqui do Rio da Prata, eu estou falando da igreja do Senhor no Brasil. E a gente começa a questionar por que essas igrejas não estão fazendo diferença na vida dos crentes. A gente precisa olhar para essa situação e a gente vê, nós precisamos ter um Brasil melhor. Nós precisamos ter um Brasil que faça diferença. A gente precisa ser melhor como vizinho, a gente precisa ser melhor como casal, a gente precisa ser melhor como família, a gente precisa criar filhos, meu irmão, que vão mudar, né? Lembra dos discípulos, quando chegavam em determinada cidade, eles entraram numa determinada cidade e alguém chegou lá e falou que assim, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui também. E a gente precisa ser esses que transtornam o mundo para o bem, para o evangelho, de acordo com a palavra. Porque o mundo jaz no maligno e eles estão vivendo em trevas e precisam ser impactados pela luz do Senhor, que é levada através de mim e de você, né? Então não adianta a gente ficar olhando para as situações e às vezes a gente ficar questionando o caráter de Deus. Senhor, mas o Senhor não é bom. O Senhor não está vendo tudo isso que a gente está vivendo? O Senhor não está percebendo tudo isso que a gente está passando? Meu irmão, Deus está vendo. Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é poderoso e Ele não perdeu o controle. Ele continua com o controle. A gente vai olhando para isso, meu irmão. A gente vai vendo que Deus continua operando, mesmo quando a gente não percebe, porque Ele não perdeu o controle. Você lembra da história de José? Eu quero terminar. Eu acho que eu quero terminar com essa história. Lembra da história de José? José, um filho de Jacó, pai tinha preferência por ele, era um filho caçula ali, depois vem ainda Levi. Mas o que acontece? Os irmãos pegam e jogam ele numa cisterna. José era um homem da cisterna, daqui a pouco ele é vendido pelos próprios irmãos, e ainda bem que ele é vendido, senão ele seria morto pelos irmãos. Ele é vendido para os amalequitas que o revendem para o Egito. Ele vai parar na casa de Potifar, começa a trabalhar como escravo. E de repente ele está trabalhando como escravo, acontece aquela situação com a mulher de Potifar, ele vai parar na cadeia. Na cadeia ele ainda é esquecido, porque ele fala, lembra de mim, e ele é esquecido. Ele passa ali mais 3 anos na cadeia. Na verdade, José passa 13 anos. Depois que ele é vendido pelos irmãos, lá no Egito, ele passa 13 anos. Quem olha para a história de José, talvez o próprio José, ele pudesse estar questionando ao Senhor, falando, Senhor, até quando? Senhor, não estou entendendo os teus planos, o Senhor me faz sonhar que os meus irmãos vão se curvar, meu pai e minha mãe vão se curvar diante de mim, diante do meu feixe, é a lua, as estrelas, eu sou o sol. Eu não estou entendendo, o Senhor me fez sonhar isso, e agora a situação é completamente adversa. Às vezes a gente está vivendo situação adversa, meu irmão. E José poderia muito bem questionar, Senhor, até quando? E talvez a resposta de Deus para José fosse exatamente a que ele deu para Abacuque. Olha, você não está entendendo, mas eu estou fazendo coisa grande, eu estou fazendo coisa maravilhosa. Você pode não entender essa situação, mas eu não estou parado, eu posso estar calado, mas eu estou trabalhando. Era isso que Deus estava falando para José. Quando os irmãos dele chegam lá, depois que ele é levado a governador do Egito, essa história está lá a partir de Gênesis capítulo de número 37. Muito bonita essa história. E você vai vendo Deus agindo de maneira poderosa. No final, José é levado a governador do Egito, está abaixo apenas ali do faraó. Os irmãos chegam lá para comprar, por causa da seca, comprar comida. Daqui a pouco ele se revela e os irmãos falam assim, nós intentamos o mal contra vocês. José fala assim, não, vocês não fizeram isso. A intenção de vocês pode até ter sido essa, mas na verdade quem me mandou para cá não foram vocês, foi Deus. Porque se eu não viesse, não tivesse vivido tudo que eu vivi, e agora Deus não tivesse me elevado a essa altura, estava todo mundo perdido, todo mundo morto. Deus me mandou para cá para salvar a minha vida, para salvar a minha família, para salvar o meu povo, para fazer história.
Meu irmão, é assim que Deus age. A gente pode questionar, a gente pode chegar e falar assim: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Mas a gente não pode duvidar de que Deus continua presente, de que o caráter dele não muda, de que o Senhor continua fiel, de que o Senhor continua bondoso, de que o Senhor continua presente. Diferente do questionamento dos discípulos: Senhor, não te importes? Porque olharam só para a tempestade, a circunstância foi maior do que o Deus deles. E Jesus vai lá e repreende, e fala: olha, vocês precisam ter fé, e a fé não pode ser abalada pelas circunstâncias. Essa é a história. É assim que a gente aprende, é assim que a gente vê, meu irmão. O justo viverá pela sua fé. Fé em Cristo Jesus, fé na salvação que Ele proporciona para nós, fé na palavra de Deus, porque ela não mente. Quando a Bíblia diz que você é, eu comecei assim: você é. Quando a Bíblia diz que você tem, você tem. Quando a Bíblia diz que você pode, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, meu irmão, a fé olha além das circunstâncias. A fé diz que Deus é bom, a fé diz que Deus é sábio, a fé diz que Deus continua sendo soberano. E a gente vai olhando para tudo isso, porque dele, por ele, por meio dele, Deus, são todas as coisas. Ele não perde o controle. E Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua família. O justo vive pela fé. Está questionando ao Senhor, meu irmão? Nenhum problema. Desde que você questione da maneira correta. Não abale a sua fé. Continue crendo no poder de Deus sobre a sua vida. Continue crendo que o Senhor não perdeu o controle sobre você, a sua casa e essa situação. Amém? Vamos orar? Talvez você esteja enfrentando aí alguma luta. Talvez você esteja nessa questão de questionamento do Senhor. Talvez você queira colocar diante de Deus aí alguma causa. Nós vamos orar. Aproveitar que o pastor Eric não chamou o povo aqui à frente, né? Mas se você quer colocar alguma coisa, alguma questão, meu irmão, quer ficar de pé, fique de pé. Quer vir aqui à frente no altar, venha colocar diante do Senhor, numa atitude de fé, aquilo que você quer. Talvez as tuas perguntas, o teu questionamento. Talvez você não esteja entendendo aquilo que Deus está fazendo. Às vezes a gente pergunta assim: Senhor, por que está demorando tanto? Senhor, por que eu luto tanto? Eu estou estudando tanto, Senhor, e as portas não se abrem ainda para mim, não se abriram. Por que eu estou trabalhando tanto, eu estou me esmerando tanto na situação e parece que as coisas não funcionam? Estou trabalhando tanto e o dinheiro não entra. São perguntas genuínas, meu irmão, sinceras. Nada impede, meu irmão. Você pode perguntar. Às vezes a gente fala, né, a respeito: Senhor, eu estou tomando remédio, eu estou fazendo tratamento, mas parece que as coisas não melhoram. Mas eu continuo confiando no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não tenha gado no aprisco, ainda que tudo esteja dando errado, eu continuo confiando no Senhor. Eu sei que o Senhor continua à minha frente. Vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos. Senhor,